pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agora em Dinheiro. E aí, Plínio, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo certo, graças a Deus, mais uma vez aqui, episódio número 22. Episódio 22. O que a gente vai falar no episódio 22, Plínio? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quanto ganha um engenheiro civil em 2022. Assunto bem polêmico, né? Um assunto bem... O pessoal fica tentando adivinhar quanto é que ganha. Na verdade, não é tão simples assim a conta, né? E na verdade, a gente vai ter até algumas... É um assunto, na verdade, bem atual, né? Porque a gente teve aí um movimento aí do STF que mudou a questão do piso salarial. É algo que eu acho que muita gente nem está sabendo com relação a isso, né? Eu, por exemplo, não tinha muita noção do como é que estava o mercado com relação a isso. E aí é bem importante, o pessoal não tem muita noção do piso, quem é que pagava o piso, quanto que era o piso, era obrigatório pagar o piso, como é que as empresas faziam? Quem nunca xingou aquele edital da prefeitura que falava em 20 horas, R$ 1.500, R$ 2.000, né, Felipe? Falar que bosta. Por que eu escolhi essa profissão, né? E agora a gente vai explicar o porquê desses valores e tudo mais. E se tá valendo a pena, como que a gente pode falar, né, como profissional e brigar por uma valorização profissional. Então é isso, pessoal. Vamos discutir aqui hoje. Vamos pegar um pouquinho dessa parte de valorização, quanto ganha e, na verdade, quanto é que você pode ganhar, né? E até mesmo, né, como que você pode vencer o mercado ali e se colocar à disposição dele para poder brigar pelas melhores vagas e ganhar mais, né? Até porque nem todo mundo ganha igual. Até porque nem todo mundo ganha igual. Então, um engenheiro civil formado, ele pode ganhar X e o outro 10X, tudo ali na mesma profissão, só que com funções diferentes. Pessoal, e para você que não conhece a gente, né? Nós somos os hosts desse podcast. Então, Plínio Pires e Rafael Espíndola, a gente é professor universitário, engenheiro civil de formação, mestres na área de engenharia. Então, a gente entende um pouquinho, ou tenta pelo menos trazer o que a gente entende, né? O que a gente conhece da área, para vocês aí. Então, a gente está no máximo aqui tentando democratizar um pouco do conhecimento sobre engenharia para chegar para o máximo número de pessoas aí. Tanto no mundo acadêmico quanto no mercado, né? A gente tem essa vivência aí nos dois lados. Então, vai sair um papo bem legal aqui hoje. Você que está aí, né? Que começou, está seguindo a gente ou nem está seguindo ainda, ative as notificações, né? Ative o sininho para sempre estar recebendo as novidades. Toda semana tá saindo vídeo novo. Eu e o Plínio, tem semana que a gente não dá conta de fazer o nosso vídeo lá individual, mas a gente tretou, relou, a gente coloca lá um vídeo de engenharia diagnóstico, falando sobre o mercado, falando sobre educação. E toda quarta-feira a gente tem um tempinho já que nós estamos firmes, né, Plínio? Tá firme, tá Já é firme. episódio 22 hoje. Episódio 22 no novo formato, né? Porque nós tivemos alguns episódios no formato de Instagram ali. E aí nós mudamos esse formato, zeramos a contagem e falamos, agora vamos nesse jeito aqui. E aí, pessoal, então o episódio 22 hoje, você que está acompanhando a gente, né? Tenho certeza que você não deu like ainda, dá like aí para ajudar a gente, para que a gente entregue para mais pessoas, né? Para o YouTube ajudar a gente a entregar mais pessoas. E esse episódio sai toda quarta-feira, né? No YouTube, às 18h30. E na quinta-feira, para você que está escutando a gente, né? Sempre nas plataformas de áudio streaming aí, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Toda quinta-feira, ao meio-dia, sai um episódio novo do podcast Agora em Dinheiro. Então você pode assistir pelo YouTube, assistir no carro, ouvir enquanto você está fazendo uma outra atividade, enquanto você está malhando, dando uma volta no lago ali. Você pode estar ouvindo o podcast Agora em Dinheiro. Se você está aí, então, siga a gente também lá no Spotify, né? Ative lá as notificações para sempre receber as notificações, as novidades do podcast Agora em Dinheiro. É isso aí. Tem as redes sociais também, né? Além do YouTube, do podcast em si. Nós temos as redes sociais aí no Instagram, no TikTok. Também estão lançando alguns cortes pequenos lá. Mas é isso. Então vamos lá. Mas aonde que te acha, né? Você falou das redes sociais. Aonde que acha o Plínio Pires lá no TikTok? Tá fazendo dancinha? Não, a dancinha lá tá parada. Não. Meu Deus, acorda Pedrinho. Cara, o que eu já escutei dessa música. Eu viciei nesse trem. Todo dia eu escuto esse trem.
Não, você vai passando os reels do pessoal, só acorda Pedrinho, acorda Pedrinho, acorda Pedrinho. Meu Deus. Bom, pessoal, eu tô no Instagram, no Plínio Underline Pires, no Instagram. E no TikTok, eu tô lá mais como espectador ainda, vou lançar os cortes todos lá. Inclusive os retroativos, né, que tem muita coisa para lançar lá. É Plínio.pires. Eles me roubaram o underline lá, eu vou tentar. Todo dia eu testo para ver se já disponibilizar, mas ainda não. Pessoal, e para quem não me segue, eu sou o rafaelespíndola.eng lá no Instagram e também no TikTok. Então, pode seguir a gente lá que a gente vai tentar sempre trazer alguns cortes, trazer algumas sacadas. Às vezes, durante uma gravação aqui, você dá tanto impacto, mas acho que é relevante trazer para vocês. Mas vamos parar de enrolação, vamos falar de salário, né? Todo mundo quer saber de dinheiro. Você que está aí começou na engenharia ou quer escolher engenharia, por que eu vou escolher engenharia hoje em dia? Se não é por conta de dinheiro, né? Dinheiro compra felicidade? Não vamos começar essa discussão, não, porque senão vai dar briga, vai virar confusão aqui e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não, vamos Mas pelo dinheiro é caminho importante, mais, né? vamos pelo caminho mais simples, né? Essa questão da felicidade aí É meio filosófico é meio demais. filosófico. Mas vamos lá. Dinheiro é muito importante, né, pessoal? Não é novidade para ninguém. Todo mundo trabalha e espera ser remunerado de forma justa pelo que ganha. Só que a gente veio, né? A gente, por exemplo, nós dois tivemos uma formação e a gente sempre escutou aquelas coisas assim: ah, tem um piso salarial profissional, você vai ganhar no mínimo tal valor. E quando a gente foi para o mercado, a gente viu que aquilo não era bem uma realidade do mercado, né, Felipe? Como é que acontecia, né? Antes, muitos aí já devem ter ouvido do piso salarial de engenheiro e o pessoal enchia a boca para falar do piso salarial, né? Falou, não, eu sou engenheiro, meu piso é 8,5 salários mínimos. Na verdade, esse piso, vamos explicar como é que era antes. Esse piso ele era baseado em horas trabalhadas, né? Tinha um piso de 6, 7,25 e 8,5 salários mínimos ali de acordo com a hora que você trabalhava. Então, se você trabalhava 6 horas por dia, seu piso salarial era de 6 salários mínimos. Isso é uma lei de 66, né, Plínio? Uma lei bem antiga, uma lei de 66. Essa é a lei 4.950-A de 1966. E ali em 66 surgiram, né, as outras leis ali, a maior lei ali da engenharia, o marco da engenharia, é a lei 5.194, saiu na mesma época ali. Então, olha só, desde 1966 a gente tinha isso estabelecido. E aí você imagina, quanto é que era o salário mínimo naquela época? Né? Hoje, se a gente for falar da defasada, imagina se a gente for pensar quanto se ganhava naquela época, né? E aí eles vincularam ao salário mínimo. Aí foi o grande pecado, né? Porque lá em 88 saiu a Constituição, em 88 saiu a Constituição e lá deixou claro que não poderia vincular essas questões ao salário mínimo. Então, assim, a gente teve uma lei em 66, para ficar claro. Depois, em 88, veio a Constituição Federal, que é superior a essas leis. E lá na Constituição falava que não poderia ter esse vínculo. Né? Esse vínculo da questão do salário mínimo ser vinculado a um piso salarial. Só que a lei, nunca ninguém derrubou ela. Ninguém foi lá e falou, ó, essa lei não vale mais, não funciona, tal, não tem validade nenhuma. Ela é nula por conta da Constituição. Como ninguém fez isso, continuou, a gente formou e a gente sempre ouviu falar que a gente tinha um piso salarial. Sempre, é importante falar, né? Sempre ouviu falar, mas será que não acontecia muito bem assim, né? A gente tinha na lei, mas não era empregado de fato ali esse valor para todos no mercado. A gente viu o quê? Que sempre era o mercado que regulava, né? Era sempre aquela relação ali, patrão e empregado. Você está sendo contratado pela empresa, a empresa, em função do que você tinha de qualificação ou da necessidade que ela tinha profissional e conseguiria pagar, ela fazia uma negociação com você e definia esse valor salarial que você iria receber. E muitas das vezes a gente viu, né, que a gente tinha a expectativa de ganhar 8 salários mínimos e meio e a gente não recebia isso. Então, se a gente fizer uma conta básica em R$ 1.000 o salário mínimo, que é os mais recentes agora, vou ganhar 8.500. Não, você ganhava 4, você ganhava 5. Você começou lá, às vezes, como um assistente de engenharia, porque eles não te davam o título de engenheiro, para ganhar R$ 3.000, né? Um trainee. E isso era muito comum, né? Porque o pessoal pensava, acreditava muito nesse piso, quando na verdade as empresas, a gente vai até discutir um pouquinho disso, não tinham capacidade de pagar
8,5 salários mínimos. A pessoa acabou de formar, ela vai entrar só porque tem o título, ela vai receber ali R$ 8.500. R$ 8.500, assim, é um pouco a mais, né? A gente está arredondando só para facilitar a conta. R$ 8.500, quem é recém-formado, que saiu, conseguiu uma vaga numa empresa e vai receber R$ 8.500, assim, só por ser engenheiro, independente da atividade que está lá. Era bem complicado. E eu lembro, quando eu formei, a gente saía com essa ideia, e aí a pergunta que a gente falava, tá, a empresa paga o piso? Tá, a empresa... A gente não via nenhuma empresa que pagava o piso, né? Não tinha uma empresa que pagava o piso, assim, a não ser engenheiros. A não ser engenheiros mais experientes da casa ali, que entregavam um valor diferente para a empresa. Agora, recém-formado, receber piso, a gente já sabia que não era muita realidade nossa. Então, assim, o engenheiro recém-formado, ele nunca recebeu o piso. Assim, é difícil você ver um engenheiro saiu da faculdade ganhando R$ 8.500, assim, falou, não, eu vou te pagar aqui na empresa nós pagamos o piso salarial. Você conhece alguém que... Muito, muito raro, né? Muito difícil. E aí a gente precisa começar até a pensar um pouco que nem todas as empresas ou todas as construtoras são grandes construtoras. Tem uma ou outra, e aí a gente precisa começar a pensar, qual que é o mercado que eu estou alocado? Estou atendendo pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Qual que é o porte da minha cidade? Eu também, eu tenho obras, por exemplo, numa cidade de 30 mil habitantes, de tributo pequeno. Tem um caixa ali que está circulando na minha empresa que é bem menor do que uma grande empresa. Eu tenho condição de tirar um grande volume de dinheiro para pagar um engenheiro? E aí a gente começava a perceber que essa lei não valia para todas as ocasiões. Então, assim, e a questão de vínculo ao salário mínimo, imagina, o salário mínimo ele vai sendo reajustado. E com isso, todas as profissões que eram vinculadas ao salário mínimo também deveriam, por lei, receber esse reajuste. E aí você vai gerando uma inflação no mercado ali e você não consegue controlar. Imagina, todo ano um engenheiro, assim, seria ótimo, né? Mas receber o mesmo reajuste ali para acompanhar a inflação e tudo mais. Isso não acontece em todas as profissões. Na verdade, se a gente for pegar até o reajuste do salário mínimo, ele está defasado há muito tempo com relação à inflação e tudo mais. Justamente. Se a gente for pegar isso, a gente estaria ganhando muito bem, né? Na verdade, deveria ser o ideal. Só que o ideal a gente sabe que não acontece na prática. É o mercado que regula, são as empresas ali dentro da sua necessidade e dentro até do momento econômico, né? A gente formou num momento econômico muito positivo. Formou ali em torno de 2012, 2013, a gente estava num auge de construção civil no país todo, porque ele era fomentado pelo governo para que a economia andasse e a construção civil foi um grande elemento de crescimento da economia naquele momento. Então a construção civil foi muito influenciada para o quê? Porque eu vou gerar muito emprego. A gente estava com um período de grande desemprego, então vou gerar emprego, vou aumentar a economia. A gente veio ali depois com um momento que a gente passou ali uma crise imobiliária nos Estados Unidos muito forte e o Brasil, vamos buscar alguma solução. Aí veio um governo que pensou em PAC, é Minha Casa Minha Vida, e aquilo ali movimentou o mercado, o nosso mercado, de uma forma única, né? Que provavelmente às vezes a gente nunca mais vai ver aquilo. Tem aquele pensamento do ciclo, né? O ciclo da engenharia ali de em torno de 7 anos, né? Acho que muita gente ouviu falar isso, de 7 em 7 anos, a engenharia passa por altos e baixos aí. Na verdade, eu escutei isso ao longo de toda a faculdade. Porque eu entrei naquele momento que, por exemplo, todo dia tinha uma reportagem no jornal falando sobre engenharia. Falta engenheiro no mercado, falta engenheiro no mercado. Vou fazer engenharia, tá faltando engenheiro. Só que eles tem essas oscilações, né? 5 em 5 anos, 7 em 7 anos. A gente ouvia muito essas datas. Então a gente veio no auge, teve um decréscimo ali, uma caída, e agora está voltando a crescer. Tanto que a gente for pegar aí um momento de pandemia, a gente teve um momento de paralisação, porque engenharia não era algo, não entrava lá dentro dos serviços essenciais, então passou ali 6 meses, 6 meses fechado, boa parte das obras, não se podia trabalhar em construção civil. E aí depois a gente teve uma liberação com relação a isso, e aí a gente teve uma disparada de preço de insumo, a gente teve uma disparada
em construções e adequações. A gente teve muita reforma, por exemplo, de casa para adequar para home office. A gente teve muitas obras, mesmo com a disparada de preço, a gente voltou a crescer. E eu, assim, aí é minha opinião. Eu acredito que independente do governo que vai assumir agora, a gente está com um patamar de desemprego grande. Eu acredito que qualquer governo que for nos próximos anos, eles vão ter que estudar alguma forma de fomentar de novo esse mercado, porque ele precisa reduzir essa taxa de desemprego. Então, a tendência é que a gente volte a ter uma alta no mercado da construção civil, porque hoje, por exemplo, qual empresa que você conhece que emprega 50, 60 funcionários em uma obra? É igual a gente emprega numa obra. É muito difícil, é muito diferente isso. Então, a construção civil ajuda muito esse mercado. E com certeza, né? Sempre ajudou, né? A construção, ela é a infraestrutura no geral. Quem constrói residências, quem constrói estradas, quem constrói todo esse sistema de transporte, o sistema viário, o sistema de habitações sociais, esse sistema mais voltado para o social, infraestrutura. Então, assim, a engenharia está envolvida em todo esse aspecto e vai sempre participar de algum programa do governo. Independente de qual governo seja, a engenharia ela é sempre um escape, né? Um escape ou uma vitamina assim, para a economia. A gente precisa pensar que, bom, você escuta os outros podcasts, a gente sempre tenta focar assim, ó, a engenharia não é só construção. Ah, mas por que você está falando tudo isso só de construção? Porque a construção emprega muito. Mas a gente tem que entender que a construção gerando uma etapa ali de produção, várias outras áreas caminham junto. Aí entra a patologia, porque você constrói, dá problema, tem que ter patologia. Você tem que fazer perícias, tem que fazer laudos técnicos. Então a gente começa a abranger outras áreas que também vão crescer ao lado ali, elas não são separadas. Toda a estrutura, né? Porque funciona um prédio ali, eu tenho que levar, não sei, aí vai o pessoal da rede, da internet ali. Você imagina, você vai criar um condomínio ali de 200 residências, ali você já vem o pessoal dessa rede, né, de dados, já vem outro pessoal. Então, assim, já vem todo um sistema formado, e aí você tem ali o cerne, foi criada a infraestrutura ali, mas as pessoas precisam de todas as outras estruturas, e aí vai caminhando tudo. E aí depois que você abre um condomínio muito grande, ali começa a surgir alguns comércios na região, e aí começam a surgir outras demandas, outras ofertas e tudo mais. Então, assim, a engenharia ela participa ativamente dessa estruturação da economia. Se a gente for pegar, Plínio, por exemplo, um exemplo que eu gosto sempre de falar, às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Mas dê um Google aí, dê uma pesquisada, por exemplo, nas cidades fantasmas na China. A China constrói cidades simplesmente para empregar as pessoas e fomentar a economia. Não tem nem pessoas para morar lá, as pessoas nem têm interesse, mas constrói cidades gigantescas com arranha-céus, com estrutura toda, simplesmente para construir e movimentar a economia. A sua produção de material, movimentar a economia, dar emprego para a população, com a grande população. Então a China faz isso para atender essa necessidade. É para girar, né? E aí você imagina o Brasil, que tem uma defasagem enorme de infraestrutura, tanto de obras rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias. A gente está com um grande momento de quê? De grandes reformas, de ampliações, todas as áreas. A gente passou por um grande boom de Copa do Mundo e Olimpíada no país. Minha Casa Minha Vida teve agora uma parada. Só que a gente tem uma tendência de retornar com isso. É um ciclo, como a gente falou, são ciclos. Esse ciclo vai voltar. Então a gente está comentando dos ciclos, porque o assunto aqui é quanto é que o engenheiro pode ganhar, quanto é que o engenheiro ganha. Então a gente estava falando do nosso cenário lá atrás, né? E que esse cenário ele é cíclico. Então, volta e meia ali, tem programas, a engenharia sobe, e aí tem muita oferta de engenheiro, tem muita oferta de serviço ali, e aí a lei que funciona, né? A lei da oferta e demanda, essa aí nunca falha. Então, por exemplo, lá quando a gente formou, o mercado tinha um cenário. Preciso de engenheiro, preciso de engenheiro, preciso de engenheiro. Tá saindo programas habitacionais, tá saindo isso, tá saindo aquilo. O que aconteceu? Muita gente entrou para engenharia.
E aí, muita gente se formou em engenharia. Com muitos formados em engenharia, você ofertou o engenheiro ali que estava precisando, a demanda por engenheiro automaticamente caiu. Então, aí o pessoal fala, o mercado tá ruim, o mercado tá ruim. Aí eles começam a sair da engenharia, né? Começam a exercer outras atividades, e aí vem outros programas, e aí começa a incentivar de novo. E depois de um tempo, tá lá de novo, olha, precisamos de engenheiro, precisamos de engenheiro. Então, assim, essa lei da oferta e da demanda, ela sempre vai funcionar. E isso influencia diretamente quanto é que o cara vai conseguir receber. Porque se ele tiver num cenário de grande demanda dos serviços de engenharia, ali ele vai estar supervalorizado, né? E é importante a gente até colocar, Plínio, que se tem muita. Se está se precisando de engenheiro no mercado, não se olha nem tanto as qualificações que esse engenheiro está. Ele está interessado no título e no profissional ali que atenda um pouquinho o que ele precisa, já vai servir. E eu vou pagar bem porque eu preciso daquele profissional. Só que quando essa balança está mais equilibrada, ou a gente está com um momento de crise econômica, a gente precisa olhar outras coisas. Então, assim, eu vou começar a fazer uma seleção. Eu vou escolher os melhores. Porque eu vou oferecer um salário bom, não é aquele excepcional que se pagava antes, mas vou oferecer um salário bom. E eu sei que tem 10, 20, 50 que tem interesse naquela vaga. Então eu vou poder escolher os melhores, ou o melhor, e ele vai ocupar aquela vaga na minha empresa. Então isso que você está me falando, Rafael, o mercado, então, o mercado que dita as regras do salário do engenheiro. Na minha opinião, sim. Mesmo com a lei e ela valendo lá, a gente via, né, que muitas empresas não cumpriam essa lei. O mercado sempre balizou. Então, acho que essa MP aí que derrubou, né, a questão do piso salarial, que a gente está falando aí, que deixou de ter essa validade, ela, na verdade, eu acho que não vai influenciar tanto. Muita gente falou, fez stories, fez as coisas falando, acabou, estamos desvalorizando a profissão, ninguém mais olha para o engenheiro, ninguém mais valoriza o engenheiro. Sendo bem sincero, o mercado vai continuar do mesmo jeito. O que que acontece? Eu também concordo, e para o pessoal que está escutando a gente aí, a MP é a 1040, né, que saiu, se não me engano, em maio de 2021, e ela revogou a Lei 4.950-A, de 66, que eu já comentei aqui, e essa lei antiga, ela garantia o piso salarial de 5 categorias, né, da agronomia, arquitetura, engenharia, química e veterinária. Então, essas 5 categorias, não só a engenharia, tá? Mas essas outras 4 categorias também tiveram o piso salarial revogado. Então, assim, o mercado, ele que dita as regras, sempre ditou. O que que acontecia? Mesmo com o piso, eu achava bem complicado, porque as empresas, sabendo que tinham essa lei, elas faziam de tudo para burlar a lei. Dava outro Porque nome pro cargo. aí surgiu os assistentes de engenharia. É. Os assistentes de engenharia nada mais eram do que os profissionais de engenharia que não exerciam uns cargos, vou colocar assim, os cargos de suma importância da empresa, que estava ali mais para dar uma assistência mesmo, para ajudar. É um serviço de engenharia, mas para fugir dessa regra, eu tenho que contratar um engenheiro, tenho que pagar 8 mil para o cara, mas eu não quero que ele faça, né, o serviço completo aqui, eu quero que ele me dê uma assistência. E aí isso fazia com que o pessoal procurasse outros profissionais ou até contratasse o engenheiro como um assistente de engenharia. E aí não é nem um desvio de função, né? Porque o cara é engenheiro, ele está fazendo uma assistência, e aí a lei não cobria assistente de engenharia. Então, por mais que tivesse a lei, o pessoal dava um jeitinho ali de regular com preço de mercado. Então, assim, aí surgiam outros nomes, assistentes. Aí eram as grandes empresas, tinham os próprios programas de trainee, né? O pessoal ficava como trainee a vida toda, né? Você vai entender. Mas era meio que tudo para fugir desse piso. Então, assim, a gente tinha um piso, agora não tem mais. Na verdade, pouquíssimas pessoas recebiam um piso, assim, só pela legalidade. Às vezes ela recebia um piso, ou até mais que o piso, por gerar valor àquela empresa. Pela empresa entender que aquela pessoa, ela contribuía muito para a empresa e deveria ter um salário muito bom ali. Na verdade,
Você pode até ter uma opinião diferente da nossa. Extremamente importante, na verdade. Ah, mas você está falando de prostituição do mercado. Você tá falando aí que pode se pagar qualquer coisa. Não, gente, é muito diferente a gente falar que o mercado está prostituído. É você não. A prostituição no mercado, na minha opinião, é você não valorizar o que você pode entregar e dar retorno para aquela empresa ou para aquele profissional. Isso, você cobrar baixo, barato por isso, é desvalorizar a profissão. É você nivelar por baixo essa categoria, e aí sim é prostituição. A questão de regulação do mercado, eu acho que é algo extremamente válido, porque ela também vai ter os momentos de alta. A gente está falando um momento de baixo, mas a gente vai ter um momento de alta. Então, se você for um cara que tem um currículo extremamente preparado, com muitas habilidades, um curso, com formação, vai chegar um momento que você vai ser cobiçado pelas grandes empresas, independente se tem valor ou não, eles vão te pagar. Então, basta você o quê? Preparar. E, na verdade, eu acho que isso é muito importante porque a gente tira o engenheiro um pouquinho da zona de conforto. Porque a gente está cansado de ser professor aqui e brigar com um aluno que você já fez um curso de AutoCAD, você já conhece o BIM, você já fez quais os softwares de BIM que você está sabendo atuar, quais as habilidades que você desenvolveu, quais os cursos que você está atuando. Você aprendeu o Lean Construction, você sabe o que é construção enxuta? A faculdade te prepara a um certo nível. Todos os outros níveis ali, todas as outras escadinhas que você vai subir na sua profissão, são você que vai no mercado de trabalho e vai buscar uma solução para se adequar ao que o mercado está exigindo de você. Se eles querem profissionais que saibam BIM, faça curso de BIM. Não é, Felipe? A gente não pode ficar lá sentado em cima do nosso diploma e achar que ele é o suficiente para tudo. Se a gente não se preparar e não for em busca do mercado que ele quer, você vai ficar para trás. E aí é livre concorrência, vai sempre estar o melhor na frente. E aí é justamente isso. Antes de. Eu concordo que o mercado. Ah, o mercado tá ruim? Sim, o mercado ele passa por ciclos. E vai ter momentos que, se você sair na rua falando que é engenheiro, o pessoal vai te puxar pela camisa ali e falar: opa, tô precisando de um engenheiro aqui. E vão ter outros momentos que não vai acontecer isso. Então isso é normal. Isso é normal. Agora, primeiro a gente arruma, né? A gente arruma a nossa cama antes de reclamar ali da bagunça que está lá fora. Então, você está se preparando para isso? Se o mercado não está bom, você está tentando se destacar dos demais? Porque é isso que no final das contas vai contar. Lá não, o mercado não está bom e tal. Mas ok, você está se preparando? Certo. Então, não tem jeito. Né? Primeira coisa é se preparar. Ah, o mercado está muito ruim. Ah, e aí pode chegar as pessoas e falar, não, mas de qualquer jeito, eu tenho formação nisso, eu tenho formação naquilo, eu tenho formação naquilo, e de todo jeito eu não consigo um emprego. É o que teve de gente, assim, até doutores em um determinado assunto, mandando currículo para, assim, para cargos pífios, porque não consegue emprego. Assim, o cara tá super, entre aspas, né? Super capacitado e não consegue emprego. Ah, é culpa do mercado? Sim, o mercado tá ruim. Mas não adianta você sentar também no seu diploma e nas suas qualificações e não tentar se atualizar ali, né? Nunca vai ter uma regra que vai te garantir no mercado para sempre. Ah, você é bom em AutoCAD e você está aqui para sempre. Não, saiu o AutoCAD e entra outro software e entra outro. É complicado? É tenso falar nisso? É complicado, né? É complicado você ter que acompanhar o mercado e essa evolução. É complicado, mas o que vai fazer? Né? Você escolheu uma área ali de engenharia, uma área que é de tecnologia. Você está acompanhando os novos procedimentos, as novas maneiras de construir, os novos materiais. E aí eu acho bem importante, Rafael, assim, esse pessoal que está super capacitado e aí a oportunidade não bate na porta dele. Aí é onde a gente fala direto do quê? Das redes sociais, de aparecer. Será que o mundo ali fora, ao seu redor, sabe dessas suas capacitações? Ou você é simplesmente uma pessoa super capacitada e está escondida dentro do seu quarto lá? Né? Isso é bem complicado. É injusto, às vezes é injusto, né? Você fala, cara, mas eu vou ter que fazer isso tudo, eu vou ter que ser bom, eu vou ter que aparecer, eu vou ter que... Fala, cara,
O mercado está cada vez mais complicado, né? Se você não acompanhar, infelizmente você vai ficar para trás. E não tem muito choro nisso. E aí o pessoal fala, e isso, pessoal, a gente não está falando que um piso salarial não seja importante, né? Claro que um piso salarial é importante, porque o capitalismo, né? Muita gente fala, o capitalismo não é perfeito. O capitalismo não é perfeito, mas ele é o melhorzinho que a gente tem, né? Porque todas as outras aí já foram provadas que não funcionam, que funcionam menos que o capitalismo. Mas o capitalismo faz isso, faz... Cara, ele é o que te dá a possibilidade de você ter alguma coisa ali, né? De acordo com o seu esforço. Na verdade, o que a gente está tentando colocar piso foi importante, é importante se a gente. Mas como o mercado nunca atuou olhando para ele, você que está aí não vai sentir nada. Se você se sentiu desvalorizado vendo aquela notícia ou ouvindo esse podcast, que essa lei caiu, que ela não está em vigor mais, provavelmente não vai afetar nada a sua vida. Você não vai sentir. Porque o mercado vai olhar para os melhores, vai contratar os melhores, vai pagar um salário justo para os melhores. O mercado é desse jeito, ele vai continuar sendo, e a gente vai continuar vivendo isso da mesma maneira. Agora, o que a gente está tentando focar? Se qualifique, trabalhe, né? Foque em aprendizado. Você imagina para o cara que começou numa era, formou engenheiro há 30 anos atrás, que não tinha computador, que fazia tudo à mão, teve que passar por uma atualização para continuar vigente no mercado e migrar para um computador. Hoje a gente está falando, por exemplo, com a maioria de vocês, que aprendeu um AutoCAD e agora precisa aprender um Revit, ou um ArchiCAD, uma plataforma BIM. Amanhã você vai passar por uma outra transformação. A gente já está falando em realidade aumentada, 3D, já é atual. Então a gente já vai passar amanhã para um outro tipo de softwares, de atualizações que a gente vai ter que se atualizar. Ninguém para de estudar. A gente tenta democratizar esse conhecimento aqui para vocês, porque a gente acha que é importante tentar mostrar para vocês que não parem, continuem. Você que formou, continue fazendo um outro software que apareceu, busque novidades, porque essas novidades é o que vão te diferenciar desse mercado. Sem você ser o diferencial, você vai ser simplesmente mais um na fila. Se você é simplesmente mais um na fila, você vai ficar dependendo do mercado ter a necessidade de ter você. E aí, eu quero até colocar um ponto bem, bem interessante aqui, porque nós estamos vivendo a era dos coaches, né? E o pessoal meio que fala, não, tudo depende de você, acorda, sacode a poeira aí, faz tudo aí que só depende de você. Na verdade, isso aí é uma das maiores mentiras que tem, né? Não depende só de você. E isso aqui também não tem nada a ver com coaching, nada contra. Os coaches tem vários excelentes profissionais, mas não é para te vender aquela ideia que o mundo é o país das maravilhas. Não, não é. E às vezes não vai depender só de você. Você pode estar capacitado, mas o que acontece? O que a gente chama muita atenção, quando você estiver capacitado, quando você estiver preparado, assim que surgir uma oportunidade, você consegue agarrar ela. Porque imagina só, se o mundo já está muito difícil, o mercado já está muito difícil, e aí aparece a oportunidade e você ficou para trás, e aí? A culpa era só do mercado? Né? Cadê a sua parte também? Então, assim, não, o mundo não é uma maravilha, o mercado não está bom para todo mundo, mas se você não se capacitar, você vai ficar para trás. E não quer dizer que se você se capacitar também, amanhã já vai aparecer um monte de... então se eu fizer um curso de Revit que você está me falando, amanhã eu vou ganhar 10 mil. Não é bem por aí, né? Mas se você não fizer, eu tenho certeza que você vai ficar para trás. Você não vai ganhar nada, né? Senão você não vai ganhar nada. Então, assim, nada de... Não, a gente não está prometendo para você que você vai ganhar 10 mil amanhã com o primeiro serviço. Assim como você pode ganhar muito mais do que dinheiro que ganha. Assim, não tem limite. A gente vai até falar um pouquinho ali de valores de empresas, por exemplo. Mas, importante, se capacite. Porque se o mercado chegar na sua porta, você está preparado. E assim, é tão básico de falar, porque a gente fica falando de Revit em 2022,
há quanto tempo que o Revit está no mercado? Quanto tempo que o Revit está no mercado? E assim, a gente está falando ele como se fosse uma novidade para você ter ideia do quanto a pessoa não sabe se aperfeiçoar em um determinado assunto. Não, pra você ver, Plínio, por exemplo, eu tenho uma noção boa, razoável de AutoCAD. Aprendi o Revit quase sozinho, mas tenho uma noção boa. Né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, então assim, eu falei, teve uma vez que a gente foi fazer um trabalho junto, eu falei, Plínio, não sou bom não, mas eu desenrolo. Saiu melhor que encomenda. Hoje eu tô tentando estudar um ArchiCAD. Mas que... tô fazendo doutorado, já sou mestre, sou professor, sou concursado. Não, tem que estudar, tem que continuar. Se a gente parar, você vai ser atropelado pelo mercado. Você não tem como a gente pensar em outra saída. Eu acho que uma outra coisa importante, por exemplo, vai muito, por exemplo, do Plínio. Hoje o Plínio, ele é professor, trabalha, tem uma certa estabilidade, está tranquilo. Mas o que você está focando? Está focando em engenharia diagnóstica. Por quê? É um nicho. Né? Se você quer ganhar um pouco mais, às vezes é melhor você abrir um pouquinho mais seus olhos, abrir um pouquinho mais sua mente e pensar assim, ó, engenheiro não é só engenheiro de canteiro de obra. Engenheiro faz várias profissões. Você pode se adequar, às vezes, a um nicho da sua região. Se a sua região é muito agrícola, por que eu não vou atuar na construção, por exemplo, de silos? Por que eu não vou me especializar na parte de engenharia diagnóstica? Por que eu não vou ser um engenheiro de orçamento? Né? A gente vem de uma época que provavelmente a gente vai ter muitas licitações de obras públicas. Por que eu não vou ser muito bom na parte de gestão de obras públicas, de licitações e tudo mais? Contratos, né? Contratos. Por que eu não vou estudar um pouco isso? Eu vou lá no direito, estudo um pouco o contrato para me entender a lei das licitações, para me ser diferente. Fica bom em alguma coisa, né? Busca um nicho, né? A gente ser só engenheiro de obra, hoje, às vezes, você vai ter uma concorrência muito grande, que é igual o clínico geral. Por que todo mundo da medicina busca fazer uma especialização? Porque quando você forma, você é clínico geral. Você atende, vai PSF, vai... Mas aí o que o cara vai? 1, 2 anos o cara vai estar lá fazendo especialização. E aí o cara vai ser o quê? Cirurgião geral, pediatra, sei lá, tal. Vai ter uma segunda formação. Que ele vai ser especialista em alguma coisa. Que é onde o cara ganha dinheiro, né? É onde ele coloca o preço que ele quer no serviço dele, porque ele é especialista naquela área. E aí, o que a gente está falando de ser especialista, não é só também, né, o que a gente trouxe nas outros podcasts. Não é simplesmente, então vou fazer um MBA e eu vou ser o cara. Nem sempre só o MBA vai te trazer o conhecimento que você precisa para se dar, né, a questão de ser realmente especialista na área. Ele pode te dar o título, mas ele pode não te dar a qualificação suficiente que você precisa. Então, às vezes, você vai precisar de um pouco de experiência, você vai poder ter que quebrar um pouco a cara, fazer outros cursos, fazer o MBA para ter lá o título também. É realmente saber fazer aquela função. Né? Você se especializou. Todo dia você compra livro, você faz curso, você compra equipamento, você começa a fazer as obras, você começou o quê? Começando uma obra pequena, cresceu. Hoje você já trabalhou no Ministério da Saúde. E aí você vai... Assim que você vai estudando, você vai vendo outras coisas ali, você fala, nossa, eu não sabia disso, isso aqui é interessante, estou precisando. Então, quanto mais vivência você vai pegando, quanto menos parado você fica, mais noção você vai tendo do mercado como um todo. Você não pode simplesmente sentar nas suas qualificações ali e ficar parado. Porque o que eu imaginei há 5 anos, hoje já está completamente diferente e eu estou caminhando ainda pro lado que precisar caminhar. E a outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui, assim, para ter um ótimo salário, Rafael, isso salário inclusive em dólar, é a segunda língua. Cara, a gente falar que inglês é importante em pleno 2022, isso aí chega a ser bizarro. Hoje, com essa globalização que tem, o cara entra lá no Free Fire da vida, no PUBG, no celular, ele joga com gente do mundo todo, né? Por que você acha que você não conseguiria, por exemplo, prestar serviços no mundo todo? Olha só, a visão, assim, a gente está falando de uma visão, olha uma visão extremamente limitada que a gente tem, o mundo está totalmente globalizado. Eu conheço pessoas amigos próximos, que estão recebendo em dólar, porque eles estão prestando serviço para empresas lá fora. Se a gente começar a pensar, né, Pli?
Aí vai até de um podcast que eu falei pra você que eu ainda queria fazer, que era do metaverso. Aí nós falamos, não, nós vamos ter que viajar muito nesse dia aí, porque tem que tomar umas pingas antes para o papo desenrolar. Essa aí vai ter que ter uma garrafa de uísque. Mas se você começar a pensar, quem imaginava em tecnologia 3D ou realidade aumentada há 10 anos atrás? Era coisa de Volta para o Futuro, aqueles são científicos de televisão, carro voador, aquelas coisas. Hoje a gente já está vendo tecnologias que estão permitindo essas coisas. Hoje você faz um projeto, tem, por exemplo, um aplicativo, acho que é Algin, um aplicativo no celular, que você consegue fazer a realidade aumentada fazendo a leitura lá do QR Code, que você promoveu daquele software que você produziu lá. Cara, tá muito próximo. Hoje a gente já tem, por exemplo, os óculos lá do book, de coisa que você faz tradução simultânea, você consegue visualizar as coisas. São coisas que eram inimagináveis. Será que amanhã a profissão, por exemplo, de engenheiro vai ser construir no metaverso? Você não vai ter que saber linguagem de programação? Você não vai ter que ser um pequeno programador e ser engenheiro para poder fazer alguma coisa? Não sei, o futuro eu acho que a gente vai trazer, coisa. A gente vai trazer um podcast desse, inclusive com ferramentas, softwares, porque já tem nos próprios óculos, o Oculus Quest, por exemplo, que o pessoal coloca, né, para a realidade, um sistema operacional lá dentro. Por exemplo, você trabalha, você projeta lá dentro, em perspectiva, em 3D, em tamanho real, imagina. Poucos arquitetos usam isso. Mas você coloca o óculos, você entra como se fosse no seu canteiro, na sua obra ali, e vai fazendo a parte de interiores toda em realidade aumentada. Você com óculos, você enxerga, coloca um armário aqui já do tamanho real, você passeia ali dentro, então você já tem uma noção, assim, já é um outro nível. E aí eu acho que é importante a gente começar a discutir isso, porque isso vai ser algo, às vezes daqui 2 anos, daqui 5 anos, quanto a gente não cresceu e quanto a gente não mudou com 2 anos de pandemia. E aí, quanto é que ganha um salário? Qual o salário de um engenheiro que consegue ir além? Não, assim, não tem limite. Exatamente. Não tem limite. E aí eu acho que é o que a gente tem que bater na tecla. Hoje a gente está preparando, nos formando, fazendo uma formação diferente para poder ganhar mais, só que a gente não vai parar. Amanhã a gente vai ter que ser especialista em uma outra área, porque o mercado vai precisar disso. E a gente não vai, se a gente parar, a gente vai ser mais um ali, mais um medíocre no meio do caminho. Eu acho que é interessante, Rafael, a gente vai abordar um pouquinho agora sobre, por exemplo, salários de CLT, PJ e, inclusive, cargo público. Porque são 3 coisas diferentes ali. CLT são os seletistas, né? O pessoal que tem vínculo ali é o pessoal de carteira assinada. Tem a carteira de trabalho ali. O PJ, pessoa jurídica, as empresas e os funcionários públicos que passaram em algum tipo de concurso ali. Vamos começar aqui pelos cargos públicos, por exemplo. Salário de engenheiro para cargos públicos. Nós temos diversas faixas de salários, né? Nós temos salários de prefeitura, tem prefeitura que paga salário de R$ 1.500, R$ 2.000. A gente até puxou o gancho no começo do podcast, né? E antes, quando não tinha esse veto e tudo mais, vira e mexe o CREA ou o CAL soltava lá uma nota repudiando que não poderia, que ia entrar na justiça com relação àquele salário que aquela prefeitura estava lançando aquele edital. 20 horas por R$ 1.800, por R$ 2.000. E a gente fala, pô, beleza, né? Parabéns, vai lá brigar com eles. Só que se a gente for estudar um pouquinho a mais, né, Pli? A gente vê que aquela lei, ela era vinculada à CLT. E o funcionário público, ele tem uma própria lei que rege aquele cargo dele. Então, na verdade, eles teriam o direito, sim, de cobrar aquele valor que eles acham interessante, mas também a gente tem a valorização profissional de, às vezes, falar assim, tá, beleza, então ninguém vai escrever e ninguém vai concorrer àquela vaga. Sim, a vaga está disponível. Isso não é uma obrigação sua. E aí o pessoal via alguns editais desses, falava, olha aqui, estão pagando R$ 1.500, R$ 2.000 por engenheiro. E era para engenheiro civil formado, tá? Ganhando R$ 1.500, R$ 2.000. Isso aí a pessoa falava, se eu trabalhar de pedreiro eu ganho mais. E ganhava mesmo. Então, assim, esse é um salário que representa toda a engenharia? Claro que não, né? Claro que esse salário representa, tipo assim, o engenheiro então ganha só R$ 1.500, R$ 2.000.
Não, ele não representa, mas é um direito daquele certame, é um direito daquele órgão de cobrar, de oferecer aquele valor. Cabe a você aceitar ou não. Eu não julgo muito, Rafael, assim, tem épocas da vida que a pessoa tá totalmente assim, falar, não, eu tô precisando, eu preciso trabalhar com alguma coisa, eu entendo que é importante capacitar e tudo mais, mas eu preciso colocar comida na mesa ali. Como tem salários de engenharia, tem cargos públicos aí, que te pagam inicial de 11 mil, 12. Ontem eu estava comentando com meus alunos sobre, por exemplo, a nova CAP, Brasília. Tem salários altíssimos com grandes gratificações, por exemplo, você ganha lá, às vezes um concurso público para a nova CAP é de 9, 10 mil reais o salário, mas ajuda, não sei o quê, vale transporte, alimentação, pega mais 5, 6 mil reais. Então, você ser funcionário público do Distrito Federal e ganhar 15, 16 mil como engenheiro. Pois é. Então, assim, cargos públicos, e aí entra a parte de concurso, né? Tem salários de R$ 1.500, tem salários de R$ 15.000. Então, assim, o engenheiro pode ganhar. E não é regra o salário do engenheiro. Você vai ver diversos valores. Mas a gente está abordando desde os mais críticos até os outros, né? Até os que não, os mais altos. E se a gente for pensar, além do funcionário público, a gente tem o PJ, que é quando você vai ter que ter a sua empresa, né? Você vai ter um CNPJ. E aí você tem algumas vantagens, que normalmente às vezes oferece um salário inicial maior, mas você não tem aqueles benefícios da lei ali de seguro-desemprego, férias, 13º, são outras coisas que são negociadas e também às vezes diminui para a empresa a parte de pagar a parte de tributação ali, né? Hoje um funcionário na CLT, na carteira assinada, é muito caro. A gente faz uma conta sempre por cima ali, quase vale o dobro, né? Você paga quase o dobro com relação ao tanto de imposto que você tem que pagar. Então, na verdade, as pessoas estão procurando no contrato, no PJ, em outras formas que fugir da CLT. Na verdade, eu ouvi um podcast esse tipo falando muito assim, ó, que a CLT, ela tá, era um pensador na época falando, e eu até concordo, eu acho que a CLT vai ter que passar por uma grande reformulação, acho que não acabar, mas vai ter que ter uma segunda opção. A opção de um outro formato de CLT, ele vai ter que ser melhor visto pelo empregador para que continuar valorizando essa parte de ter tudo regularizado. Porque se a gente for pegar quantos milhões de brasileiros não são CLT. Brincar, a gente tem mais gente informal do que formal no país. Então isso vai ser uma mudança que provavelmente os próximos governos vão ter que começar a discutir. Se é vantagem ou não continuar com esse formato. E aí, se a gente for pensar, a gente precisa, inclusive, uma coisa que a gente já começou a discutir, que é o quê? Tem que entender que são formatos diferentes, mas também a gente tem que entender as realidades da onde a gente está. Né? Pequenas, médias, grandes empresas pagam valores diferentes. E aí, até para ilustrar um pouquinho com relação a isso, eu peguei alguns dados aqui na internet e a gente pode começar a falar, por exemplo, dividindo, né? Até uma outra coisa importante, às vezes, antes de falar até de valor, que a gente divide a categoria, né, do profissional de engenharia. A gente tem ali trainee, às vezes você pode começar até um programa antes de ter formado, mas normalmente ali no primeiro, segundo ano de formado você já pode participar de um trainee, ou um assistente de engenharia, dependendo dos cargos aí. O engenheiro júnior, o engenheiro pleno, o engenheiro sênior e até o engenheiro master, que são o quê? Graduações que você tem de tempo de carreira, de experiência que você tem dentro daquela empresa. Então, se a gente for pegar isso, é muito importante entender que tem essas diferenciações que podem oscilar e mudar valores salariais. Então, por exemplo, no exemplo que eu peguei aqui, por exemplo, uma grande empresa, para um trainee, pode pagar até R$ 7.350. Salário inicial. Só que uma pequena empresa paga lá 4 mil. E lembrando que nenhuma dessas está dentro do peso anterior, né? Então, olha só, uma grande empresa pode pagar para um trainee, que é um recém-formado ali, sem muita experiência, está no período de treinamento, R$ 7.000. E aí, se a gente já for olhar para um engenheiro júnior, que tem ali até 4, 5 anos de experiência, né? A gente se encaixa ali como engenheiro júnior, valores para uma pequena empresa de R$ 5.400, que realmente é a média ali 4 mil e pouco, 5, que é o que o mercado trabalha para um profissional sendo contratado como CLT, até R$ 9.000 para uma grande empresa. A gente já está falando de um bom salário para um engenheiro, mesmo ele sendo júnior, mas de uma
grande empresa. Se a gente for falar agora do planner, a gente já está falando para uma pequena empresa que o planner é o quê? Aquele engenheiro que está ali na empresa já há 6, 7, até 9 anos de experiência naquela empresa. A gente já está falando de salários aí de R$ 7.000 para pequena empresa, 6.900, até R$ 11.500 para uma grande empresa. E esse tipo de engenheiro é aquele engenheiro que já resolve tudo na empresa. Geralmente a empresa tem um engenheiro que é aquele ali, né? As empresas menores. Ele é o pleno, ele é o que fica ali. E aí, se a gente já for falar de sênior, que a gente está falando aí acima de 10 anos, e um master que é acima de 15 anos, imagina você ter 15 anos numa empresa, realmente você tem que ser valorizado e é realmente um bom salário. A gente está falando de um sênior para uma pequena empresa em torno de R$ 8.000, até 14.500 numa grande empresa, e o master de 10.500 a quase 18.000 numa grande empresa. Então são realmente salários que se a gente for pegar a grosso modo e for ver o mercado que a gente vê de pequenas, médias cidades, é realmente isso. Hoje, um engenheiro recém-formado uma pequena empresa vai estar ganhando 4.000 e pouco, R$ 5.000. É o que se consegue, não os 8.500 que a gente estava falando lá do piso salarial. É a realidade. Nem na grande empresa o trainee ele ganha o piso antigo, né, de R$ 8.000. Não, o júnior a gente está falando de 9.000, numa grande empresa. É aí que entraria mais ou menos o piso, né? E para voltar aí nos valores, o engenheiro sênior numa pequena empresa que é o que ganharia o piso, né? É o engenheiro sênior. Então você já teria que ter em torno de 10 anos de casa. Em torno de 10 anos de casa, e isso não é um recém-formado. Você tem que ter 10 anos ali de experiência para ser um engenheiro sênior. Ah, mas isso funciona? Essa progressão funciona em todos os locais? Não necessariamente. Tem gente que nem conhece essas nomenclaturas, né? Tem empresas pequenas que o pessoal não é só engenheiro da empresa mesmo. Mas se a gente for pensar quanto mais tempo você vai ficando naquela empresa, você vai mostrando o seu papel, a sua função e a sua importância para ela, automaticamente, ou você vai lá, não, ó, vamos aumentar meu salário, ou a própria empresa vai olhar para você e vai te valorizar como profissional. Sim. Que você vai começar a ser olhado pelas outras e vai começar a ser assediado. E aí, às vezes, não tem, assim... Porque se você colocar numa empresa lá, mas eu já tenho 10 anos de casa e realmente recebo um salário compatível. E não sou chamado de engenheiro sênior. Mas, assim, geralmente, quando você vai tendo mais tempo de casa, você vai tendo mais experiência, você sabe no que a empresa realmente precisa de você e você começa a contratar novos engenheiros ali para fazer aquele serviço mais básico. Então, essa progressão, ela acontece naturalmente. Né? Ela acontece naturalmente, nem sempre o pessoal usa os nomes, as nomenclaturas de mercado. Agora, numa grande empresa, sim, é bem claro. Eu sou engenheiro júnior, eu sou engenheiro pleno, eu sou engenheiro sênior. Então, nas grandes empresas acontecem. Tem uma estrutura organizacional ali mais clara, né? E isso, na verdade, esse tempo de carreira que a gente está falando aí, ele é muito variável, né? De empresa, falou uma média geral. Isso também influencia claramente no quê? Nas tomadas de decisão que você tem dentro da empresa, nas responsabilidades que você tem. Se você está ali começando, você não vai assumir todas as responsabilidades da empresa. Você vai ter outras pessoas. E quanto mais velho de casa, você vai ocupar outros cargos, vai ter uma função mais gerencial, mais de administração, e aí você vai ter uma experiência para contratar outras pessoas e delegar funções, né? Então, quanto mais responsabilidade você tem, maior o seu salário envolvido ali. Mais importantes são as decisões que chegam ali para você tomar, né? E aí você, com mais tempo de casa, naturalmente você vai entendendo realmente a necessidade. Cara, a empresa precisa disso. Então você vai pegando tomando conta dessas novas necessidades para crescer, né? Porque eu já escutei isso de um amigo meu, empresário, e é muito importante, muito interessante. Que a empresa não tem outro caminho se não for o crescimento. A empresa, ela não tem outro caminho senão o crescimento. Por quê? Se ela não crescer, ela cai. A empresa ela não fica parada. Você pode ver, a empresa que ficou parada, ela foi sumindo. A empresa que não pensa em crescer, ela vai ficar para trás. Então, nesse processo de crescimento, se você é uma peça importante, você vai pegando esses cargos gerenciais ali. E se você for esse cara que tem muito tempo de empresa e não assumir essas responsabilidades e delegar funções mais básicas ali, não cresce, né? Não cresce.
Não, aí normalmente a empresa te substitui, né? Se você não conseguir trazer o retorno que ela espera, aí é onde você não permanece na empresa e eles vão procurar outro profissional que já tem, às vezes, mais experiência que você para ocupar seu cargo. E é importante, quanto mais tempo de empresa, ficam mais importantes aquelas capacitações, os MBAs da vida, que são as capacitações, as especializações mais voltadas para a gestão, para a administração, né? Então, quanto mais tempo de casa, quando você vai entendendo, você vai pegando maiores responsabilidades, você vai deixando o chão de fábrica ali, né? O chão da obra que a gente fala, o canteiro, que é o processo executivo de fato, e vai assumindo ali um controle. Então, o engenheiro que vai entrando, ele vai cuidando dos processos executivos. E aí, os engenheiros lá na frente já são os mais voltados para a área gerencial. Então, isso vai acontecer naturalmente. E outra, se isso não acontecer, vai acabar ficando para trás. Isso tem que acontecer. Bom, Rafael, eu acho que a gente já pode ir caminhando, então, para o final, né? É importante a gente colocar, inclusive, que essas variações, elas têm grandes mudanças em função de cada área, né? Então, a engenharia é muito ampla, na parte de equipamento, de rodovias, de infraestrutura, na parte de fundação, hoje tem a parte de barragem. Então, a gente tem vários profissionais que atuam em áreas diferentes. Cada área tem ali um mercado que oferece valores diferentes também. É igual a gente citou lá o exemplo do clínico geral. Você é simplesmente engenheiro de obra e tal, você vai encaixar num certo nível. Quanto mais qualificações você tiver, maior o retorno financeiro com certeza você vai ter. Mais exclusivo, você vai ter um mercado, um nicho ali onde você vai poder atuar e você vai ser procurado, assediado, aí vai. Quanto mais valor você gera, mais você recebe por aquilo ali. Se a gente for começar a pensar, então, basicamente o quê? Estude, se qualifique, busque uma formação, porque quanto mais você for bom naquela função, naquela área, e estiver atualizado com relação ao que o mercado exige, mais você vai conseguir ter chance de se alocar e de se alocar num cargo, com uma valorização um pouco maior, para poder ter o retorno financeiro que tanto você quer, né? E aí, só para finalizar aqui já, para fechar a pergunta, o problema do nosso podcast, né? O problema que a gente chama aqui na pesquisa, o problema é a nossa questão principal. Então, quanto ganha um engenheiro em 2022? Pode ganhar R$ 1.500, pode ganhar 10 mil, pode ganhar 20 mil e pode ganhar aí um valor ilimitado se você for uma empresa, né, que começar a expandir. Então, quanto é que ganha? Depende do seu preparo ali, né? Depende mais de você do que a gente falar quanto que vale o seu. Depende mais de você. Então, assim, se você não se qualificar, se você ficar para trás, provavelmente você, com um diploma de engenheiro civil, vai ter que assumir cargo em uma prefeitura que vai te pagar 1.500, 1.800, R$ 2.000. Eu tenho certeza que muita gente ouvi 1 hora de bate-papo e eu vou te xingar porque você não me falou quanto que eu vou ganhar. Mas se você não conseguir entender, então nem eu posso te ajudar muito. Porque o foco aqui é te mostrar que as variações são inúmeras, dependendo de várias circunstâncias ali e principalmente de você. Se você se encaixar, você vai ganhar. Se você estiver preparado, quando aparecer a oportunidade, vai conseguir aproveitar, né? E outra coisa, né? Divulgue o seu trabalho, né? Se as pessoas não souberem que você é, o que você formou e o que você sabe, como que você vai poder buscar essa vaga? Aproveita esse mar de rede social, aproveita essa vitrine que está o tempo todo fazendo propaganda, do seu serviço que você faz, das suas qualidades ali. Ah, mas eu não quero ser blogueiro. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu... Então, assim, a gente está vivendo essa realidade. Se você não estiver vivendo nessa realidade, aí não tem como te ajudar, né? Ah, eu não gosto de rede social. Contrata alguém que gosta e que vai mostrar e divulgar o seu salário. Pode ver, muita gente ganha. Às vezes não tem tanta capacitação técnica, aparece muito mais, ganha muito mais. É aquele ditado, né? A gente não sabe o que que o mudo quer. A gente não sabe o que que o mudo quer. Se ele não falar, se ele não mostrar o que ele quer, ele não vai entender. Então, assim, se você não mostrar, se você não falar o que você faz, o mercado não vai te absorver. Eu acho que por hoje bateu bastante essa
questão aí que a gente já vem falando há muitos outros episódios, né? Qualifique, qualificações. Não foque simplesmente na sua graduação, não foque simplesmente em software, foque em soft skills. Né? Aprenda a ter um diferencial com relação aos outros profissionais e busque isso. Busque isso porque com certeza você vai achar seu caminho e o seu lugar ali no mercado. E, né, mete a cara, viaja. Se tiver que ir para outro lugar, mudar de cidade, não se prenda às coisas e com certeza você vai achar seu lugarzinho ali. Mas esteja preparado, né? Esteja preparado. Faça a sua parte. O mercado está difícil para todo mundo, mas você fazendo a sua parte, você aumenta as suas chances. Se você não fizer a sua parte no mercado que já está difícil, aí, meu amigo, aí não tem quem salva, né? Aí a sua salvação vai ser virar um Uber, né? Que eles tanto chamam, né? Ah, o engenheiro, formei engenheiro para virar Uber. Realmente tem muitos engenheiros que viram Uber. Pessoal, então, muito obrigado para quem está acompanhando a gente desde o começo. E você que está chegando aí no podcast, siga a gente no nosso canal no YouTube, ative as notificações, ative o sininho para sempre estar recebendo as novidades, dê like no nosso vídeo, acompanhe ele aí o máximo possível, divulgue para outras pessoas. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, divulgar para mais 3, 4 pessoas, está levando, né, o conhecimento de engenharia para mais pessoas. Então, eu e o Plínio estamos aqui, né? Plínio, onde que as pessoas te acham nas redes sociais aí? No Instagram eu tô no Plínio Pires e no TikTok ainda como espectador. Mas quando você estiver escutando esse podcast aqui, provavelmente já vão ter alguns conteúdos lá no Plínio.pires. Pessoal, para quem não me segue, eu tô lá tanto no Instagram quanto no TikTok como rafaelespíndola.eng. E a gente está aqui praticamente toda semana trazendo 1, 2, 3 vídeos por semana falando sobre engenharia, falando sobre mercado, falando sobre a profissão de engenheiro. Então, se você que está aí acompanhando a gente, divulgue o podcast Agora Engenheiro para a gente poder chegar a mais pessoas, conseguir democratizar a engenharia para mais pessoas aí em todo o Brasil e quiçá no mundo, né? Porque a gente aí, o podcast está atingindo outros países aí, Estados Unidos, Alemanha, pessoas de outros lugares do mundo estão acompanhando o podcast Agora Engenheiro. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui botando a cara, né? Discutindo, dando a nossa opinião, trazendo novidades, trazendo o mercado, trazendo a nossa visão. E comentem, né? Comentem nesse vídeo, compartilhem. Nós estamos saindo aqui no YouTube e todas as plataformas ali de áudio, de streaming. Spotify, Deezer, Apple, Amazon, todas as plataformas, tá certo? Então, assim, você concorda com o que a gente está falando, né? Comenta aí. Se não concorda, comenta também. O seu comentário aqui, né? A sua participação é muito importante para gente trazer essa abordagem. Porque eu acho que o principal é isso, né? É uma conversa. Se não fosse uma conversa, a gente não teria começado um podcast. É uma conversa para cada um dar a sua opinião e a gente crescer, desenvolver um conhecimento juntos. Inclusive, você pode até trazer sugestões de outros episódios, né? Sempre nos comentários, nas caixinhas que a gente sabe. Esperando aí algumas sugestões que a gente sempre tenta atender. Às vezes demora um pouquinho ou não pra gente achar um convidado, alguma coisa. Sempre tenta atender. Mas, Plínio, foi bom. Falamos sobre dinheiro, parte importante. Esperamos vocês no próximo episódio do podcast Agora Engenheiro. Fiquem ligadinhos aí, porque a gente vai falar bastante sobre engenharia ainda. Tem muita coisa para falar. Pois é. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.